Olá, estudantes do sexto e sétimo ano, que bom estar aqui com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu trago para vocês a unidade temática Geometria. Hoje a gente vai trazer o conteúdo de triângulos. Opa, professora, a senhora já trouxe mais ou menos uma ideia de triângulo já em outras aulas, né? Só que hoje a gente vai dar uma ampliada nesse conhecimento, tá bom? Então vamos lá, vem comigo pensar um pouco. Hoje eu trago dois probleminhas aqui para que a gente possa resolver, tá? Um triângulo possui um ângulo interno reto, um ângulo interno com medida desconhecida x, e um terceiro ângulo interno que mede o dobro desse ângulo desconhecido. Qual o valor de x? Então, vai pensando aí, tá? Que a gente precisa descobrir aí o valor de um dos ângulos aqui, tá? Que é x, que é o ângulo desconhecido. Só que o terceiro também está desconhecido. Ele diz que é o dobro do ângulo desconhecido, né? Mas aí, em resumo, ele quer o valor de x, tá? Então, ele quer o segundo ângulo, vamos dizer assim, né? Ele quer o valor do segundo ângulo. Em um triângulo, um ângulo interno mede 100 graus e os outros dois ângulos internos são congruentes. Opa, se liga aí que a gente já tratou de ângulos congruentes, né? E aí a gente precisa saber o que significa para poder resolver isso, tá? A gente vai lembrar. Qual a medida desses dois ângulos? Então, ele diz que um mede 100 e que os outros dois ângulos internos são congruentes, né? E possuem a mesma... Opa, já estou dando a resposta de congruente aí, eles vão possuir o quê? A mesma medida, tá? Então, aí já vai se ligando, a gente vai lembrar um pouco do assunto de triângulos e ampliar um pouco esse conhecimento, trazendo aí a ideia da soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Entender o conteúdo para que a gente possa resolver. Os triângulos são polígonos formados por três lados. Lembra aí que a gente trouxe a ideia de polígonos? Então, a gente vai trazer aqui a ideia do triângulo, mas sempre lembrando que ele é o quê? Um polígono de três lados. Dentro do conjunto de todos os polígonos, os triângulos são os mais simples, por apresentarem menos lados. Então, os elementos do triângulo são... Lembra dos elementos do polígono? Que aí a gente vai trazer aqui também, né, para os elementos do triângulo. Lembrando que o triângulo ele só não vai ter um elemento que a gente vai perceber agora, tá? Ele tem vértice, ele tem lado, né? Aqui é o vértice, esse ponto de encontro aqui entre duas semirretas, entre dois lados, tá? O lado, ângulo interno e ângulo externo. Se a gente lembrar de polígono, a gente lembra aí que tem aquela ideia também de diagonal no polígono. E aí a gente lembra que o triângulo é o único polígono que não tem diagonal, tá? Então vamos lá, vamos seguir para que a gente possa continuar. Então, lados, o triângulo possui três lados e é uma figura plana. Os triângulos não possuem diagonais, tá? Então lembra aí disso que é importante para que a gente possa identificar quando a gente está trabalhando com um triângulo. Ele tem vértices, os vértices são os pontos de encontro entre os lados de um polígono, no caso, nos lados de um triângulo, aqui que a gente está trabalhando o triângulo. Existem três vértices em um triângulo, formando três ângulos, né? Então, vai formar três ângulos internos, tá? É importante que a gente perceba isso. Vamos lá, vamos seguir. Então, a gente precisa também lembrar ângulos internos, que são ângulos gerados por dois lados consecutivos internamente dentro de um triângulo. Então, é a parte interna de uma região, é uma região que é formada pela junção de dois lados, né? E aí, esse ângulo interno a gente identifica na parte interna do triângulo. Já os externos, um ângulo externo é o espaço entre o lado de um triângulo e o seu prolongamento, tá? Então, voltar só um pouquinho a figura, que a gente consegue ver isso bem direitinho, né? Para que você possa
perceber com mais propriedade, tá? Vejam aqui, ó, o prolongamento, tá? Então, um dos lados do triângulo, mas o prolongamento de outro, a gente faz um encontro aí, ó, de um ângulo externo. Então, vejam que aqui eu tenho um ângulo externo, tá? E aí, vértice, como a gente viu, o lado e o ângulo interno, que tá aí na região interna do triângulo, tá? E aí a gente encontra pela união desses dois lados, né? Então, os dois lados unidos em um único vértice, aí nessa região formada internamente, eu tenho o ângulo interno, tá? Então, é mais ou menos isso. E a gente segue também, né, com um pouco mais de conhecimento sobre os triângulos, que aí eu estou retomando, tá, gente? Porque se a gente lembrar, eu já trouxe isso aqui. Eu estou retomando para a gente ampliar. Então, eu preciso trazer algumas ideias para que a gente possa fazer essa ampliação, né, do conteúdo para que vocês possam entender. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus ângulos. Então, eu preciso analisar o ângulo, né, para saber que tipo de triângulo eu estou trabalhando. Então, vamos lá. Triângulo acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando possui os três ângulos agudos, ou seja, com menos de 90 graus, menor que 90 graus. Então, os três ângulos aqui são agudos, todos os três são menores do que 90 graus. Ah, professora, mas aqui está parecendo um ângulo de 90. Não, veja que o triângulo está um pouco inclinado. O de 90 graus ele é chamado de ângulo reto, tá? E aqui a gente percebe que a gente não tem um ângulo reto, que vejam que está um pouquinho inclinado esse triângulo. Então, a gente percebe que são três ângulos menores que 90 graus. Então, eu tenho aqui um triângulo acutângulo. Ó, o nome já diz, ó, gente. Então, presta bem atenção à finalização do nome, à representação desse nome. Acutângulo agudo, tá? Triângulo obtusângulo. Um triângulo é obtusângulo quando possui um ângulo obtuso, ou seja, com mais de 90 graus, maior que 90 graus. Então, a gente percebe aqui que eu tenho, ó, dois ângulos agudos e eu tenho um ângulo obtuso. Então, esse é um triângulo obtusângulo. Triângulo retângulo, que eu já trouxe a ideia do ângulo reto. Vejam o nome, retângulo, vem de ângulo reto. Um triângulo é retângulo quando possui um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Então, a gente percebe aqui que eu tenho um ângulo reto. Vejam aqui que eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu identifico o triângulo como retângulo. Então, isso aí, né, é a classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Agora a gente vai ver a classificação dos triângulos quanto aos seus lados, a medida dos lados. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados. Triângulo equilátero. Um triângulo equilátero possui os três lados com a mesma medida de comprimento. Por consequência, todo triângulo equilátero também é equiângulo. Por que equiângulo? Porque ele possui os três ângulos iguais, tá? E acutângulo. Acutângulo por quê? Porque os três ângulos são menores que 90 graus, pois todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Tá? Então, a gente percebe aqui que o triângulo equilátero, ele é um equiângulo, tá? Porque ele possui a mesma medida nos três ângulos, os três ângulos têm a mesma medida, e ele é acutângulo, porque ele tem o quê? Três ângulos agudos, aqui, né, representados internamente na região interna desse triângulo, tá? Então, vamos lá. Então, já deu para entender a ideia de equilátero. E aí, quais são os outros tipos de triângulo que a gente tem? Isósceles. Um triângulo é isósceles, né? Quando a gente encontra esse tipo de triângulo, ele possui dois lados com a mesma medida de comprimento. Observa aqui, ó. Esses dois lados têm a mesma medida de comprimento. Por consequência, dois ângulos iguais. Então, aqui, ó, dois lados iguais, dois ângulos iguais, tá? Então, a gente tem aí o triângulo isósceles. Triângulo escaleno. Um triângulo é escaleno quando seus três lados possuem medidas de comprimento diferentes. Por consequência, seus três ângulos possuem medidas diferentes, tá? Os três lados diferentes
três ângulos, medidas diferentes. Então, eu tenho o quê? Um triângulo escaleno. Tá? Então, a gente lembrou os tipos de triângulo, né, em relação à medida dos ângulos e em relação à medida dos lados, né? Mas aí eu quero trazer para vocês quando é que a gente vai perceber que há a existência de um triângulo, né? Eu quero trazer aqui a condição de existência de um triângulo. Para formar um triângulo, a soma de cada dois lados deve ser sempre maior que a medida do terceiro lado. Então, a gente precisa analisar que os três lados, se eu escolher dois lados aqui e adicioná-los, o resultado tem que ser maior do que a medida do outro lado. Então, isso representa um triângulo, tá? Então, ó, B mais A, vamos lá, ó. Vamos supor que esse lado aqui seja B, esse seja C e esse seja A. Então, B mais C é maior do que A. Então, ó, se eu somar, ó, A mais C, maior do que B. E se eu somar A mais B, vai ser maior do que C, tá? Então, é importante que a gente perceba isso para ver se existe mesmo a representação de um triângulo. Para que isso ocorra, eu preciso que a soma de cada dois lados deve ser sempre maior que a medida do terceiro lado. Então, considerando três segmentos de reta, A, B e C, para construir um triângulo, devemos ter essa representação que eu trouxe para vocês, tá? E aí é interessante que vocês podem analisar que traz também aquela ideia das retas cortadas por uma transversal, tá? Por que eu estou dizendo essa ideia? Porque lembra lá das retas paralelas cortadas por uma transversal, a gente tem a ideia de alternos e internos. Então, dentro daquela representação, para que esses três ângulos aqui dê 180 graus, eu preciso que seja o quê? Um ângulo raso, não é verdade? Então, se a gente representar, percebam que esse ângulo B é igual a esse ângulo externo. Esse ângulo aqui, C, é igual a esse ângulo externo aqui. Então, quando a gente une esses três ângulos, eu tenho o quê? Um ângulo raso. Então, a ideia de que esses três ângulos aqui internos é a ideia de que o triângulo forma um ângulo, né? As medidas dos ângulos do triângulo, das medidas internas do triângulo, formam um ângulo raso, né? O resultado é um ângulo raso. Então, aí a gente tem essa ideia, ó. Aí é para a gente lembrar aquela ideia de alternos internos. É importante vocês lembrarem para que a gente passe essa relação. Não vou me deter a isso, porque a gente já trouxe essa relação aqui, porque eu quero ir para a soma, né, dos ângulos internos de um triângulo. Então, vai vindo essa representação aqui com o teu professor, trazendo aquela relação de ângulos alternos internos, né, as medidas quando eles são congruentes, todo aquele conteúdo que a gente já trouxe aqui, que é importante vocês debaterem com os professores, tá? E vamos lá para o que eu quero hoje, né? Hoje eu quero trazer a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Tendo essa ideia, né, de que os três ângulos têm que dar o resultado como um ângulo de 180 graus, né, como um ângulo raso, então a gente vai para essa ideia aqui no cálculo de soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo possui resultado fixo e igual para todos os triângulos, independe de sua classificação, forma ou tamanho. Então, ó, a gente já viu a classificação. Existem três tipos de triângulos em relação aos ângulos internos, né? E existem três tipos de triângulos em relação aos lados. Mas, para eu fazer a soma dos ângulos internos, necessariamente eu não preciso saber se eu vou usar o retângulo, se eu vou usar o isósceles, se eu vou usar o triângulo escaleno. Não, tá? O que eu preciso aqui é saber que todos os triângulos têm essa máxima, que a soma dos seus ângulos internos será igual a 180 graus, tá? Então, é importante que a gente já saiba disso. Uma das propriedades se refere à soma de seus ângulos internos, que é sempre igual a 180 graus, independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica. Sendo assim, um triângulo ABC com ângulos internos A, B e C possui a seguinte propriedade: A mais B mais C igual
a 180 graus, tá? Então, fixa isso aí, que é muito simples. Parecer um triângulo, eu tenho 3 ângulos aqui, e eu vou ter que representação, a soma deles é igual a 180 graus, tá? Então, essa propriedade não é usada para descobrir que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, mas é usada para descobrir a medida de um dos ângulos do triângulo, tá? Eu tenho aqui, a máxima dele é que ele é igual aos 3 ângulos, se eu somar, tem que dar 180 graus. Vocês viram lá que o equilátero, ele tem 3 ângulos iguais, né, de 60 graus. Lembram lá que eu trouxe? Então, se eu somar os 3 ângulos, vai dar 180 graus, né? 60 mais 60, 120, mais 60, 180. Percebam que a soma dos ângulos internos precisa dar 180 graus no triângulo, tá? Mas aqui, a gente vai usar ela toda vez que for para descobrir um ângulo que a gente não sabe a medida dele. Então, vamos lá. Sabendo que os ângulos internos de um triângulo totalizam 180 graus, o que é que a gente pode escrever dessa fórmula aqui? O ângulo alfa mais 50 graus mais 50 graus é igual a 180. E aí, o que é que a gente tem? 180 menos 100. Porque menos 100 está antes da igualdade, né? Os 50, se eu adicionar vai dar 100. Passando para o outro lado, eu tenho o quê? 100. Aqui eu tenho menos 50 separado para a gente ver a ideia que eu estou passando para depois da igualdade. Mas aí, na realidade, eu tenho 180 graus menos 100 graus. Então, a gente já sabe aqui que 180 menos 100 vai dar 80. Então, esse ângulo alfa mede 80 graus. Então, é simples, é prático. Precisa eu saber a ideia da fórmula, o porquê dessa representação. Vocês viram lá que na imagem eu trouxe, né? Cortei ali o triângulo, como se eu estivesse colocando uma reta paralela, né? Um dos vértices, passando uma reta ali por um dos vértices do triângulo, que ficou paralelo à base do triângulo. E a gente viu lá, né, que um ângulo interno é igual a um outro ângulo externo. O outro ângulo interno igual a outro. E na junção desses três, nessa reta que a gente traçou, né? Nessa reta que está paralela à base que a gente traçou, a gente percebeu que há um ângulo raso na junção desses 3 ângulos, né? Que estão dentro do triângulo. Então, é essa ideia aqui que a gente precisa ter como representação, tá? Então, entendendo o assunto, fica muito mais prático para a gente resolver o nosso problema. Então, para a gente fechar a questão das propriedades dos triângulos e vocês não esquecerem jamais, né? E depois a gente resolver o problema. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. A soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre 360 graus. A soma de 2 lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. Isso é a condição de existência de um triângulo, tá? O maior lado de um triângulo é sempre oposto ao seu maior ângulo. Então, a gente precisa perceber isso também, né? Que o maior ângulo, ele vai ter a medida do lado, né, maior, né, em relação a ele, tá? O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. Os ângulos da base do triângulo isósceles são denominados congruentes. Porque vocês perceberam lá que o ângulo isósceles, o triângulo isósceles, mais precisamente, tem 2 ângulos iguais, né? Lá na base, congruentes, mesma medida. Lembram disso? Está lá no nosso problema que a gente precisa resolver. Ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus, tá? Então, são algumas das propriedades, dentre outras que tem, que vocês estão descobrindo aí junto com os professores de vocês. Vão ampliando esse conhecimento. Para mim aqui, o tempo é curto e eu preciso trabalhar com vocês o que é crucial no momento para eu trazer para vocês. Mas a ampliação vocês precisam fazer com os professores, tá? Então, aqui, né, vamos ao primeiro problema. Um triângulo possui um ângulo interno reto. Se é um ângulo interno reto, eu vou lembrar do ângulo de 90 graus, tá? Então, eu já sei que vai ser um triângulo retângulo, né? Porque eu vou ter um ângulo de 90 graus. Lembraram disso? Por isso é importante a gente retomar as ideias, né, iniciais, para que a gente faça os problemas, para que a gente amplie esse conhecimento. Vejam que um conteúdo que a gente já trabalhou, que a gente hoje está ampliando,
mas que é importante a gente trazer à tona. E um ângulo interno com medida desconhecida x, que é quem eu quero descobrir, e o outro, que é o terceiro ângulo, ele mede o dobro desse ângulo desconhecido, o dobro de x. Então, organizando isso aqui, o que é que a gente tem? Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. A gente já sabe disso, a gente já falou. E se o terceiro ângulo mede o dobro de x, então ele mede 2 vezes x, né? Se ele mede o dobro do termo desconhecido, que é x, é 2 vezes x, né? Lembra lá da ideia de dobro, que está multiplicando um outro número, 2 vezes um determinado número. Então, aqui eu tenho 2 vezes x, tá? E aí, eu fazendo tudo isso, trazendo aí a fórmula, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo, eu vou ter o quê? 90 graus mais x mais 2x igual a 180 graus. E aí, o que é que a gente vai fazer? Aqui eu tenho o quê? X mais 2x, que eu vou deixar de um lado, e o 90 eu vou passar para o outro lado da igualdade, subtraindo. Então, eu tenho quem? 3x, vamos adicionar, né? X mais 2x, eu adiciono os seus coeficientes, os números que estão aparecendo na frente da letra, né? Aqui eu tenho 1 na frente desse x, 1 mais 2, 3, eu tenho 3x, igual a 180 menos 90, que vai dar 90. Dividindo 90 por 3, eu tenho que x é um ângulo de 30 graus. Ele quer quem? Qual o valor de x? X é 30 graus. Ah, mas professora, se eu quiser descobrir o terceiro ângulo, que mede o dobro de x, é só pegar 2 vezes x. 2 vezes 30, 60. Então, a gente sabe que tem um ângulo de 90, né? 60 e o outro de 30. Adicionando tudo isso, eu tenho 180 graus. Beleza? Vamos ao próximo problema. Nosso tempo está acabando, mas dá tempo da gente ver. Então, em um triângulo, um ângulo interno mede 100 graus e os outros dois ângulos internos são congruentes. Então, isso indica que eles têm o quê? A mesma medida, né? Então, eu quero saber qual a medida desses dois ângulos. Ângulos congruentes são ângulos de mesma medida. Vamos chamar essa medida de x, porque eu não conheço. E aí, assim, os três ângulos internos desse triângulo medem 100 graus, x e x, né? Coloquei aí, né? Que se são a mesma medida, eu vou repetir esse número 2 vezes, né? Uma vez, depois outra vez. E eu vou adicionar esses dois valores ao 100. Somando as medidas, temos que 100 mais x é igual a 180. O que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente precisa fazer? Tudo que tem x de um lado e o que não tem para depois da igualdade. Então, os 2x ficam aqui. E aí, adicionando, eu tenho 2x. É igual a 180 menos 100. 180 menos 100, eu vou ficar com 80, né? 2x igual a 80. Isola o x, deixa o x sozinho antes da igualdade. E passo 2 dividindo o 80. Então, ó, 80 dividido por 2, x igual a 40 graus. Portanto, os ângulos congruentes medem 40 graus cada um. E aí, dá certo? Dá sim, ó. 100 mais 40, 140, mais 40, 180. A soma dos três ângulos deu 180. Beleza? Deu para entender? Então, o que a gente conseguiu trazer hoje aqui, né, para ampliar todo esse conhecimento foi que para formar um triângulo, a soma de cada dois lados deve ser sempre maior que a medida do terceiro lado. Isso é a condição de existência de um triângulo. Uma das propriedades se refere à soma de seus ângulos internos, que é sempre igual a 180 graus, tá? Então, essa foi a que eu queria trazer como essencial, como propriedade essencial para a gente trabalhar hoje. Mas vejam que tem muitas propriedades sobre os triângulos, que eu trouxe algumas e vocês vão descobrindo aí com os professores outras, tá? E aí, ó, independentemente do formato do triângulo, de seu tamanho ou de qualquer outra característica, qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos vai dar 180 graus. Então, sendo assim, um triângulo ABC com ângulos internos A, B e C possui a seguinte propriedade: A mais B mais C igual a 180 graus. Ok? Seguem as referências da aula de hoje e eu deixo para vocês
o meu abraço e eu espero encontrá-los na próxima terça-feira. Até lá!